Olá, nosso encontro diário para falar sobre transportes e infraestrutura começa agora. É o BNews 19 horas que está no ar. E a gente começa falando sobre a Mota-Engil, empresa que venceu o leilão do túnel imerso entre Santos e Guarujá, a maior obra do novo PAC. Essa empresa tem obras tanto na Europa como aqui no Brasil. O leilão do túnel Santos-Guarujá, concluído na última sexta-feira, definiu a Mota-Engil como a responsável pela construção da ligação seca entre Santos e Guarujá. A empresa portuguesa atua no Brasil desde 2009. Por aqui, a companhia trabalha na implantação do VLT de Salvador, na Bahia, e presta serviços de engenharia em campos petrolíferos de Marlim, Marlim Sul e Marlim Leste para a Petrobras. Juntos, os dois projetos somam 375 milhões de euros em investimento. Agora, a Mota-Engil terá o principal desafio de infraestrutura no país, a implantação do primeiro túnel imerso da América Latina. O projeto tem um investimento total de 6,8 bilhões de reais. 5,1 bilhões serão divididos entre o governo federal e o governo de São Paulo, e a companhia europeia vai destinar os outros 1,6 bilhão restantes para a obra. Além da construção, a vencedora deverá definir o traçado definitivo e operar a infraestrutura por um prazo de 30 anos. O período da concessão ainda pode ser prorrogado. A gente não tinha dúvida que a melhor solução técnica era o túnel por uma questão de manobrabilidade das embarcações para preservar o canal de Santos, o canal do Porto de Santos, que deve crescer em termos de movimentação, em termos de tamanho de embarcação. Isso é importante, a gente deve ter lá o maior hub de containers da América Latina, principalmente depois do leilão do terminal de containers 10. Então a gente tem um canal homologado para operar navios 366, daqui a pouco navios 400 metros, então a gente precisava do túnel. O projeto representa um trabalho de alto risco por conta do ineditismo no país, mas a Mota-Engil já tem experiência na construção de túneis. Em Portugal, a empresa fez 2 túneis rodoviários, além de túneis hidráulicos, de drenagem e ferroviários. Mesmo se tratando de um negócio português, a Mota-Engil carrega um investimento conhecido para a economia brasileira. A CCCC, multinacional chinesa do setor de engenharia, detém 32% das ações da Mota-Engil. A participação chinesa na companhia vencedora reflete um momento do crescimento de investimentos do país asiático no Brasil. No ano passado, a China registrou uma alta de 113% de investimentos no Brasil, com cerca de 21 bilhões de reais. Aqui no país, a CCCC integra o consórcio responsável pelo projeto da ponte Salvador-Itaparica, junto de outras 2 empresas chinesas. Fundada em 2005, a multinacional tem uma expertise ainda mais adequada para o túnel Santos-Guarujá do que a Mota-Engil. Isso porque já construiu 4 túneis imersos na China, sendo um deles com quase 17,5 km de extensão. A experiência da CCCC posiciona a companhia como uma das líderes globais na construção de túneis imersos. A proposta vencedora do certame na sede da B3 foi de 0,5% de desconto sobre a contraprestação pública, que será paga anualmente pelo governo de São Paulo. Com o valor máximo fixado em pouco mais de 438 milhões de reais, essa porcentagem representa um total de cerca de 2 milhões e 100 mil reais, valor que dividiu a opinião do governo do estado e do governo federal. O governador Tarcísio de Freitas destacou que o desconto baixo era esperado por conta da complexidade da obra. O governo paulista promoveu roadshows pela Europa e aumentou o valor de investimento do projeto baseado na demanda apresentada por empresas do setor no continente, o que corrobora para o argumento de Tarcísio. A gente não esperava, de fato, grandes descontos. A gente esperava uma competição justa e isso mostra, na verdade, o acerto do orçamento que nós fizemos. Você observe que até propostas muito próximas, então mostra que a gente acertou. Primeiro, o acerto do orçamento dá pelo fato de você ter proposta. Se o orçamento tivesse ficado muito forte, você não teria proposta, ninguém tomaria o risco. E até a proximidade das propostas mostra que a gente acertou. E aí, obviamente, não dá, uma obra dessa eu ficaria preocupado se tivesse descontos elevados. Mas o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, afirmou que a oferta vencedora ficou abaixo do esperado. Teve dois consórcios, 2 empresas disputando, foi o maior desconto. Claro que não é o ideal, é pequeno, mas foi o resultado do leilão. Em relação ao cronograma, esse é o limite
Quanto mais rápido puder fazer, melhor, né? Quanto mais tempo puder ganhar, melhor. Então, 2031 é o teto. Se puder ser entregue antes, melhor. Veja agora outras notícias. O acidente no elevador Glória, em Lisboa, que terminou com a morte de 16 pessoas, aconteceu após um cabo que unia as duas cabines se partir. A investigação foi concluída pelo Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários. A maior parte das vítimas fatais eram estrangeiros. De acordo com a autoridade do país, dos 23 feridos, 10 estão em estado grave. O elevador da Glória é gerido pela Companhia Carros de Ferro de Lisboa, empresa municipal. O bondinho liga a Praça dos Restauradores, onde fica a Calçada da Glória, ao bairro do Alto. O percurso tem 265 metros e é um dos principais pontos turísticos de Portugal. Uma carreta gigante com 59 eixos está parada na Serra das Araras, no Rio de Janeiro. O veículo é o maior conjunto transportador da Via Dutra, mas por causa de condições climáticas, a viagem foi adiada e agora não há prazo para acontecer. A carreta de 840 toneladas é usada para deslocar um transformador de 511 de Guarulhos, em São Paulo, até o porto de Itaguaí, no Rio. A carga especial é usada para sistema de transmissão de corrente contínua de alta tensão. Uma operação especial de engenharia foi montada com mais de 60 profissionais apenas para fazer o transporte do transformador. A previsão é de nebulosidade no trecho, pelo menos até a próxima quarta-feira. A ANTAQ, Agência Nacional de Transportes Aquaviários, autorizou a publicação do edital para arrendamento do terminal marítimo de passageiros de Maceió, capital de Alagoas. O contrato terá 25 anos de concessão, com investimentos estimados em 3,7 milhões de reais, e o leilão terá como critério de seleção o maior valor de outorga, que vai direto para o Tesouro Nacional. O terminal terá área de 5,6 mil metros quadrados, com terminal de passageiros e estacionamento. Um Boeing 737 da companhia canadense WestJet teve problemas no pouso no Aeroporto Internacional de São Martin, nas Antilhas Holandesas, e bateu o motor direito no solo. A aeronave vinha de Toronto, no Canadá. A tripulação conseguiu parar o avião ao final da pista. Equipes de emergência atuaram para resfriar o motor e evacuar os passageiros pelas escorregadeiras de emergência. Ninguém ficou ferido. O aeroporto do Caribe precisou ser fechado. 2 voos foram desviados para San Juan, em Porto Rico. Um passageiro bêbado forçou um pouso de emergência na França. Ele foi arrastado para fora da aeronave após tentar abrir a porta de emergência. O destino da aeronave era Girona, mas a tripulação precisou pousar antes em Toulouse. De acordo com testemunhas, outros passageiros tentaram impedir que o homem abrisse a escotilha, mas ele reagiu, agredindo as pessoas. Um cinto de segurança foi usado para imobilizar as pernas do agressor. Pessoas que estavam na aeronave entraram em pânico. As exportações da China perderam força em agosto e avançaram no ritmo mais lento dos últimos 6 meses. O total de embarques ao exterior cresceu 4,4% na comparação com agosto do ano passado. Em julho, o aumento foi de 7,2%. Para os Estados Unidos, as exportações caíram pelo 5º mês consecutivo, com recuo mais acentuado, 33% na comparação anual. As importações também diminuíram, 16%. Os dados foram divulgados pela alfândega chinesa nesta segunda-feira. Portalbnews.com.br, destaque nesta segunda-feira para uma notícia que vem da região norte. Porto de Porto Velho intensifica negociações sobre o corredor bioceânico. Foi uma reunião que aconteceu na última semana para definir detalhes da implantação do corredor bioceânico, que vai favorecer os portos da região norte. Existe uma intenção do governo chinês em
construir e investir numa ferrovia que vai do Porto de Ilhéus, na Bahia, até o Porto de Xangai, no Peru, esse porto que está sendo construído com investimento chinês. E isso vai favorecer muito o porto de Porto Velho, porque vai encurtar a distância, vai abrir um caminho direto, uma rota entre esse terminal e o Oceano Pacífico. A gente lembra, a China, nosso principal parceiro comercial, e o acesso pelos portos do Pacífico podem ali encurtar a distância em pelo menos 10 dias. Além do Porto de Xangai, também existem negociações para a utilização de portos que ficam no Chile, e isso vai favorecer as exportações brasileiras. Quer mais detalhes? Acesse portalbnews.com.br. Agora, vamos ver como é que foi o primeiro dia da missão internacional do Grupo Brasil Export na França. A comitiva do Brasil Export desembarcou num dos países mais visitados do mundo e com uma das maiores infraestruturas portuárias da Europa. A França tem mais de 60 portos marítimos, comerciais e fluviais e um dos mais intensos transportes hidroviários do mundo. Essa é a maior missão internacional do Brasil Export. Mais de 100 empresários do setor de infraestrutura, especialmente do segmento portuário, e autoridades federais, regionais e municipais integram a comitiva. Uma missão histórica, maior missão da infraestrutura brasileira, mais de 100 participantes, as principais autoridades aqui presentes. Então, hoje é um dia histórico. Nós podemos afirmar que hoje é um dia muito importante para o setor da infraestrutura, com todos os poderes. Temos aqui representantes do Poder Judiciário, temos aqui a presença do Ministro de Estado, temos aqui a presença do presidente do TCU, temos aqui diversos empresários e entidades de classe. Mais de 100 empresários de todo o Brasil discutindo o setor portuário, os avanços e os desafios. Isso é uma demonstração clara que o brasileiro quer cada vez mais ampliar o seu diálogo com o mercado internacional, quer poder ampliar as suas parcerias, fortalecendo a corrente de importação e exportação do Brasil. A França hoje é um país estratégico, são mais de 1.200 empresas operando no Brasil. As demandas do setor portuário brasileiro foram temas de debate. O leilão do Tecon Santos 10, que vai ampliar a capacidade na movimentação de contêineres no maior porto do país, foi discutido em um dos painéis durante a tarde. É óbvio e é fato que o Porto de Santos precisa de mais capacidade, mas também é fato que precisa de mais acesso, não só para os terminais que já estão instalados lá, mas para o Tecon 10 ou para outros que virão. O mercado já sabe, houve um posicionamento da agência reguladora, criando uma série de restrições para a participação dos incumbentes, aqueles que já têm ativo em Santos. Então é uma matéria que está sendo tratada no TCU, que obviamente nos preocupa, porque ele vai totalmente conflitando com todo o posicionamento nacional dos últimos anos, de abertura, liberdade de investimento, de empreendedor. No fundo, quando a ANTAQ ela toma a decisão de restringir tanto a primeira fase, ou se não desse certo ir para a segunda fase, a DP World continuaria fora do processo, né? Então, é até um processo de banimento da participação do projeto Santos 10. O modelo definido pela ANTAQ, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, que restringe a participação de terminais que já operam em Santos, está sendo analisado pelo Tribunal de Contas da União. O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, voltou a afirmar que o governo federal vai seguir a análise da Corte. A posição do Ministério é que nós iremos seguir a orientação do Tribunal de Contas da União. Mas a gente entende que hoje há uma grande preocupação efetivamente sobre a concentração de mercado. Não é só para o Santos 10, mas a gente já teve mais de 15 leilões ao longo dessa história que saíram da ANTAQ e do próprio Ministério com uma posição em relação à preocupação de concentração. Mas eu tenho certeza que ao final a gente vai ter um grande leilão ao final do ano. Durante a tarde, a comitiva visitou a Embaixada do Brasil em Paris.
Diversos personagens do mundo do business, políticos, eleitos, e, em geral, uma representação do Brasil ativo muito interessante e diversificado. Silvio Costa Filho fez anúncios sobre a reunião que teve pela manhã com representantes da Air France, que vai ampliar o número de voos para o Brasil. Eles confirmaram que vão fazer mais 3 voos semanais para que a gente possa consolidar ainda mais esse destino Rio de Janeiro, Paris, fortalecendo o turismo de negócios e o turismo de lazer. Além disso, a Air France sinalizou para agora, no próximo ano, fazer um novo voo para Brasília. A missão internacional segue até o final da semana. A comitiva vai visitar os maiores portos franceses, em Marselha e Le Havre. Não se faz um país pujante, desenvolvimentista, sem um setor portuário forte. E nós estamos aqui na França parabenizar a Brasil Export, ao nosso Julião, toda a equipe de profissionais que estão dando uma condição sine qua non, uma condição muito exclusiva de empresários brasileiros junto com o poder público aqui na França, solver da experiência francesa na área infraportuária, na área de infraestrutura, da logística que a França tem, tanto na área oceânica quanto na área portuária, na área de rios. Aqui nós temos vários rios que nos dão a comercialização interna da Europa. Isso é beber água numa fonte extremamente saudável. Eu acredito que essa comitiva Record certamente vai aprender muito, vai trocar muita experiência do Brasil com a França. Acabou o BNews 19 horas. Para outras informações, acesse portalbnews.com.br. A gente volta nesta terça-feira. Uma ótima noite para você.